O inimigo não é agradável, porém é necessário. Primeiro, porque faz parte do texto bíblico, e nós somos proposta que preguemos todo o conselho de Deus, tudo aquilo que faz parte da doutrina bíblica, seja pregado, proclamado. Depois, que faz parte do Evangelho, a boa notícia de que Cristo veio, nasceu aqui como gente, Cristo, dono de todas as coisas, governador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas. Ele nasceu, se apresentou, se mostrou aqui e ele tomou esse mundo para si, para governá-lo, vai fazê-lo na hora certinha, no momento certo, mas ele já declarou: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E o governo de Cristo envolve a vitória sobre o rebelde Satanás, a vitória sobre esse inimigo. Então é evangelho falar sobre o inimigo. E o Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Senhor, guia-nos em tua palavra, Deus. Oh Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Oh Senhor, necessitados somos, Pai, de que o Senhor, por teu Espírito, nos guie a tua palavra. E pedimos a bênção do Senhor sobre nós nessa noite, a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, o texto que nós temos diante de nós é um verso curto, mas ele faz parte de uma sessão longa que nós temos aqui no texto bíblico, no Evangelho de João, capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8, o episódio se passa no templo em Jerusalém. Jesus voltou do Monte das Oliveiras e foi ensinado num canto recuado assim do templo. E ali fala a um povo. E então, esse texto, essa altura do texto aqui, é sobre a quem pertenciam aqueles ouvintes de Jesus. A quem eles pertenciam? A quem eles estavam submissos? A Deus ou ao diabo? Essa questão é uma questão também que nós precisamos pensar. Então, nessa noite, nós vamos olhar esse texto aqui, o que aconteceu aqui, mas nós vamos depois voltar para cá e olhar para nós e fazer essa pergunta para nós: a quem estamos submissos? A Deus ou a Satanás? Meu Jesus, dá um frio na espinha, não é? Escutar isso e a gente tem uma resposta tão imediata. A gente diz: claro que é Deus. Bom, vamos olhar para a Bíblia, porque a resposta não é nossa resposta, não é aquilo que nós respondemos, não é aquilo que nós achamos, que nós pensamos, é aquilo que a Bíblia pensa, é a voz da Bíblia. A gente está aqui não é para escutar alguém que fale sobre nós, a partir de nós, mas é alguém que fale da Bíblia Sagrada, fale de nós, mas olhando a Bíblia como reflexo, como espelho. Aqui nesse verso 44, Jesus é muito categórico, muito
muito categórico. Olha aí para esse verso, para você ver como é que ele se apresenta. Olha aqui, Jesus diz assim: vocês pertencem ao diabo. Meu Deus do céu! Se Jesus estivesse aqui nessa noite olhando para vocês e dizendo isso, hein? Vocês pertencem ao diabo. Misericórdia! Meu Deus do céu! É sério. Ele diz aqui, está no texto, está no verso da Bíblia, ele dizendo: vocês pertencem ao diabo. Segunda coisa que ele diz nesse verso aqui, ó, o 44, é: o diabo é vosso pai. Ah, meu Deus! Não é só vocês pertencem ao diabo, o diabo é pai de vocês. O diabo está gerando vocês. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele diz aqui mais uma coisa: o diabo usa vocês para poder fazer o que ele quer. Está aqui, ó. Está aqui. O diabo é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Vocês estão cheios de vontade de agradar o diabo. Ele usa vocês para poder fazer o que ele quer. Meu Deus! Meu Deus! Depois ele diz assim: as obras principais do diabo são a destruição, a morte e o quê? Está no texto, ou no texto? A morte e a mentira. A morte e a mentira são as obras principais do diabo. Então Jesus está dizendo assim, e ele usa vocês, não é vocês aqui não, estou falando que vocês ainda não. Jesus falou foi lá, era aquele povo lá. Diz assim: o diabo está usando vocês para poder matar e para poder mentir. Ele está matando através das mãos de vocês e está mentindo através da boca de vocês. O diabo não tem mão e nem tem boca, mas vocês têm. Jesus falando lá onde é que ele está. Santo Deus, Santo Deus, a gente precisa conversar, irmãos. A gente precisa conversar. E nós precisamos fazer aqui em cima do texto, então, algumas perguntas, ou responder algumas perguntas. A primeira delas é: que ser é esse que ele chama de diabo? Que ser é esse que ele chama de diabo? Segunda pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: se era assim com os ouvintes lá de Jesus, e com a gente, como é que é? Qual a nossa relação com o diabo? A relação das pessoas para quem Jesus estava falando era: vocês são, Jesus dizendo lá, filhos do diabo. Vocês fazem aquilo que o diabo quer. Vocês emprestam as mãos de vocês para o diabo matar e emprestam a boca de vocês para o diabo mentir. Para aquele povo lá, foi isso que Jesus falou. E para nós? Será que é a mesma coisa conosco? Será? Outra pergunta que nós vamos fazer é: se porventura é assim, o diabo então nos domina e toma nossa boca e nossas mãos, como é que nós podemos vencê-lo? Se nós estamos num tatame espiritual, já dominados pelo diabo, que vai estar caminhando para finalizar a gente, tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tem algum golpe que a gente possa dar? Dá para fazer uma reviravolta, um negócio assim de destruir? Vamos lá. A Bíblia
resposta para nós. A primeira coisa que nós precisamos olhar aqui no texto bíblico é que ele começa com vós. Vós sois o diabo. Que é esse povo, meu Deus? Pois, que é esse vós aqui que Jesus está falando? Diz a Bíblia aqui que Jesus estava conversando com os judeus. Os judeus eram um povo que morava não só na Judéia, mas aqui os israelitas, né, hoje nessa altura eles eram chamados de judeus, a pátria toda respondia por esse nome de judeus. Os que moravam por ali, tinha uma festa em Jerusalém, eles estavam lá, Jesus também estava lá. Jesus estava conversando com eles, então Jesus estava conversando com os judeus. Nessa altura da conversa, segundo o texto, Jesus já estava falando para um grupo mais seleto. Era um grupo que dizia crer nele. Foi um grupo que acenou a cabeça. Sim, nós cremos em ti. Nós cremos. Fala mais para a gente. Aí Jesus começou a conversar com eles. Disse: está vendo aí esse procedimento de vocês, essa tentativa de vocês de me matar, essa religiosidade falsa e errada de vocês, isso é coisa do diabo. O diabo está dominando vocês. E eles ficaram assim: não. E nosso pai é Abraão. Não, Abraão não estou matando ninguém, não. Vocês estão querendo matar? Então, esse vós aqui é vós, judeus, e é mais seleto ainda, judeus que haviam dito crer em Jesus. É sério, então é sério, muito sério. Sim, isso aqui você encontra no verso 22, falando do geralzão. No verso 31, já esse grupo mais seleto, tá? A gente voltar rapidinho no 31 aqui, diz assim: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. A conversa aqui é com os judeus que diziam haver crido nele. Então, resolvida a questão do vós, entendeu quem era o vós? Pegou aí a visão? Entendeu, né? Vamos seguir. Que será esse então que Jesus diz assim: vós sois do diabo? O que é isso, meu Deus? Que é o diabo? Que ser é esse? Que figura é essa? Vou falar uma coisa para você. Quando Deus criou todas as coisas, Deus as criou de maneira perfeita, maravilhosa, certo? E Deus criou infinitas hostes angelicais. O texto dos Salmos diz isso: hostes angelicais. O texto do Apocalipse diz milhões de milhões e milhares de milhares de anjos, incontáveis. A poesia do Salmo diz: incontáveis hostes angelicais. Deus criou, lá na glória celestial, mas um tanto de anjo, mas um tanto assim, uma contada, assumir de vista. Bom, sabemos, queridos irmãos, aí quando a gente Deus vai contando para nós a história dele. Aí quando a gente está no verso 31 do capítulo 1 de Gênesis, o verso diz assim: e viu Deus que tudo era muito bom. Tudo. Viu Deus que tudo era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Mas no capítulo 3, diz assim: mas a serpente, capítulo 3 de Gênesis, a mais sagaz de todos os animais do campo. E lá na frente a Bíblia diz que Satanás era a antiga serpente. Então Satanás está no jardim do Éden, já no capítulo 3. Então alguma coisa acontece nesse período. E eu não sou adepto da teoria do caos, que aconteceu antes da terra ser criada,
eu não posso ter voz. Portanto, falo o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é que tudo era muito bom. Gênesis 1:31, mas no capítulo 3 de Gênesis, Satanás se revela, se manifesta. Outros textos da palavra de Deus, meus prezados irmãos, nos fazem pensar numa rebelião. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 2 e verso 4. Estiver aqui, vocês podiam até ler para mim, vocês me ajudariam muito lendo para mim, e não me expondo a dificuldade que eu tenho de ler aqui. O que é que diz segunda de Pedro, capítulo 2 e verso 4? Anjos que pecaram. Quem está em casa não consegue ouvir esse corão, então esse coro tão bonito que faz aqui. Mas anjos que pecaram. Então está aí. Nós temos aí na palavra dizendo que houve um determinado momento que anjos pecaram. O que é que nós temos também em Judas, verso 6? O que é em Judas, verso 6? Mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Agora diz que anjos deixaram a sua habitação. Anjos que foram criados por Deus, maravilhosos para servir a Deus, deixaram a sua habitação. O que é em Apocalipse capítulo 12, verso 4? E a sua cauda levou a voz a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. Estrelas do céu, aqui, relacionado a esse texto com vários outros da Bíblia, trata-se de anjos que acompanharam um ser na sua rebelião. Esse ser veio a ser chamado Satanás, que quer dizer o opositor, aquele que se opõe. Então, o que nós temos nos textos bíblicos é que um dia um anjo criado por Deus se rebelou e com ele levou consigo, ele aliciou uma série de anjos, um número grande de anjos, e esses então foram expulsos do céu. Esse ser veio se chamar Satanás, opondo-se a Deus, e essa multidão de anjos vieram a se chamar demônios, anjos caídos da sua condição angelical. É isso que a Bíblia nos diz. Agora, no Evangelho de João, capítulo 12, verso 31, Satanás já é chamado de rei desse mundo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 31, quem está aí? Jesus está falando aqui sobre Satanás, ao falar sobre príncipe deste mundo. Então, queridos irmãos, esse ser chamado Satanás, com esses demônios, eles então se tornaram governantes desse mundo. Por que se tornaram? Porque a quem foi dado o governo desse mundo? Aos homens, aos seres humanos. Mas os seres humanos abriram mão do governo que deveriam fazer, ou não é que abriram mão do governo que deveriam fazer, abriram mão de servir ao eterno Deus, ao Todo-Poderoso,
e foram buscar a sua conexão espiritual, por assim dizer. E ao buscar essa conexão espiritual, encontraram esse ser chamado Satanás e essas hostes de anjos caídos chamados demônios. E aí então vieram a ser governados por eles. É aí que C.S. Lewis, em Cristianismo Puro e Simples, diz que o mundo foi tomado por rebeldes, liderado por um rebelde, rebeldes contra Deus. Há um rebelde contra Deus e ele lidera então uma série de rebeldes. No mundo espiritual, anjos rebeldes, mas aqui na terra, gente rebelde, a serviço de Satanás. É o que esse escritor, tomado por teólogo, embora ele não goste muito desse termo, não seja teólogo no sentido de gente da academia, mas o que escreve é de muita profundidade. O C.S. Lewis diz que o mundo foi tomado por rebeldes. Qual é então o trabalho desse ser chamado diabo? Diz a Bíblia no texto que lemos que ele faz o que, irmãos? Ele mata. Ele mata. Diz o texto aqui, verso 44, ele foi homicida desde o princípio. Ele mata. Certo? Então, ele mata os que ele domina, os que ele possui, os que caminham com ele no processo de rebeldia. Chega uma hora que ele os extermina. É como diz para você, os que no tatame estão em luta, caminham para a morte. Mas ele usa as mãos também, porque diz para você, ele não tem mãos. Então ele usa quem tem mãos para poder matar. É por isso que Jesus falou para a gente: larga esse negócio de mágoa, que esse trem de mágoa tira você de serem filhos de Deus. Jesus falou assim: qual é o sermão da montanha? Mateus 5, 6 e 7. Pode ler lá para você ver Jesus falando. Esse negócio de mágoa, de rancor, de ficar com raiva dos outros, de ciúmes, que ciúme é rancor, ciúme é raiz de amargura. Esse negócio é emprestar as mãos para o diabo. Satanás não tem mãos, mas você tem. Satanás não pega em pedras, mas você pega em pedras morais. Satanás não te digita nada de azedume, de violência, mas você digita. Olha o perigo, olha a coisa perigosa aí. Outra coisa que diz o texto que ele faz é mentir, né? Ele mente. A Bíblia diz que ele é um mentiroso contumaz e um mentiroso histórico. E aí então ele usa pessoas para mentir. De que maneira que ele usa pessoas para mentir? Jesus está falando aqui, e Jesus nesse texto apresenta uma única verdade. Verso 32: conhecereis a verdade. Não é uma das verdades, mas é a única verdade, e a verdade nos libertará. A verdade é Cristo. A verdade se apresenta aqui nesse livro chamado Bíblia. Mas o que é? Qual é o trabalho de Satanás? Vejamos Mateus, capítulo 13, verso 19. Qual é o trabalho dele? Primeira coisa que ele faz: ele rouba a palavra. Mateus 13, 19, o que diz? Ouvindo também a palavra do rei, e não a entendendo, veio o maligno e a
arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O maligno aqui é outro nome dado a ele. Olha o que Jesus está dizendo, que o maligno fica esperando onde é que a palavra vai ser jogada, onde é que ela vai ser lançada. E ele então vem e cata essa palavra, rouba essa palavra. Às vezes a pessoa diz: gente, que palavra, gente, que coisa maravilhosa, mas então ele depois sai e ele vai comprar um lanche no refeitório. Nada problema do lanche, tem um problema com o lanche, nem com o refeitório, mas aí a palavra já vai embora. Que coisa, que coisa. Outra coisa que ele faz é deturpar a palavra, mesmo quando a palavra encaixa, mesmo quando a pessoa recebe a palavra, ainda tem o problema da palavra ser deturpada. Vocês se lembram de Gênesis capítulo 3, verso 1? Vocês se lembram disso? Tem esse texto aqui também, Gênesis 3, 1? Você pode ler, o que diz? Ora, a serpente era mais e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis a Então é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ela vai deturbando a palavra, sabe? Tirando ele, Satanás vai tirando a palavra daquilo a que ela veio. Mateus capítulo 4, verso 6, você se lembra também? Eu vou andar agora, apressar aqui, porque eu tenho mais uns 8 minutos aqui só. Então em Mateus, no capítulo 4, verso 6, ele está começando por Jesus, e ele lança a palavra. Por que você não pula na altura? Porque Deus eterno diz que ele vai colocar anjos para te guardar. Então pula, vai. E aí Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é assim que a palavra deve ser tomada. Então ele deturpa a palavra. Mas mesmo quando a pessoa recebe a palavra, caminha com a palavra, vive com a palavra, vive com o ensinamento da Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz: nos últimos dias as pessoas darão ouvidos a espíritos enganadores, desviarão da boa palavra, da palavra que é a Bíblia do jeito que ela tem que ser, para seguir a espíritos enganadores. Então, há espíritos de demônios espalhados pelo mundo, procurando tocar naqueles que conhecem a Bíblia. Então não é um negócio seguro você dizer: não, mas eu conheço a Bíblia, mas eu sei sobre a Bíblia. Quanto a mim, preocupa não, porque eu sei sobre a Bíblia. Olha, texto bíblico dizendo aqui do perigo que a gente vive. Então falamos sobre qual é o trabalho do inimigo. E agora vamos aqui para reta final. Como é que se pode combater o diabo? Como é que se pode combater o diabo? Um texto interessante de Colossenses, capítulo 2, dos versos 14 e 15. Mas eu volto um pouquinho. Primeiro se combate o diabo sendo filho de Deus. Sendo filho de Deus. Porque o que o texto diz aqui? Vós sois filhos do diabo. Ninguém pode ter dupla filiação. Ninguém pode ter dupla filiação. Não, é filho de um. É filho de um só. Se você for registrado como filho de Deus, não tem condição de você ser filho do diabo. Agora, se você não é registrado como filho de Deus, só lhe sobra essa opção: ser filho do diabo. Não tem uma zona neutra, certo? Não tem um lugar assim
assim que se possa dizer: ah, não, eu vou ficar num lugar assim, intermediário. Os ouvintes de Jesus estava levando-os a pensar dessa maneira. Eles estavam no templo, gente. Eles estavam no templo, eles eram religiosos, eles eram dedicados. E Jesus disse assim: vocês são filhos do diabo. O quê? O quê? Nós estamos no templo, sim, mas não são filhos de Deus. Logo, todo que não é filho de Deus é filho do diabo. Vocês não são filhos de Deus. Logo, olha que axiomas tranquilos se resolver. Olha que raciocínio lógico, tranquilo. Todos os que não são filhos de Deus são filhos do diabo. Vocês, Jesus falando nos dias dele, vocês não são filhos de Deus, logo são filhos do diabo. É um raciocínio lógico tranquilo. Qualquer de nós aqui entende isso. Qualquer dos nossos meninos que estão aqui entende isso com muita clareza. Então, como é que eu venço? Como é que eu combato? Como é que eu confronto o diabo? É sendo filho de Deus. Segundo, é confiando na cruz de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15. Tem isso aqui, irmãos? Lê forte aí, lê, vai. Havendo estado a céu que era como nós, as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e agiu no meio de nós, travando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, nos expôs publicamente, e eles triunfou os filhos. Principados e potestades aí são as lideranças satânicas que dominavam a vida das pessoas. Aí o texto bíblico está dizendo assim que Cristo despojou as lideranças satânicas. Despojar, na linguagem aqui dessa época, do entendimento que é dado aos ouvintes, aos leitores de Paulo, era tirar as armas. Era quando alguém vencia o outro na guerra, ia lá e tirava todas as armas, e então tirava todo o poder daquela pessoa. A Bíblia diz que quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando o sangue de Cristo se derrama, quando Cristo afirma tetelestai, está pago, Ele está dizendo: o inimigo não tem nada mais que cobrar de vocês que creem em Cristo. Nada mais para cobrar daqueles que creem em Cristo. O inimigo fazia cobranças, a dívida não era com ele. O inimigo era como se fosse aquele, ninguém tem aqui, mas se houvesse um vizinho que sabe que você deve ir para o banco, e aí todo dia que você vai sair de sua casa, ele deve ir para o banco, todo dia. E aí te oprime, e vai lá e diz assim: ah, vai tomar sua casa, eu vou começar a quebrar isso aqui, ó, porque vai tomar sua casa mesmo, vou jogar pedra na sua telha, que vai tomar sua casa, essa casa não é mais sua, o banco vai tomar, você é um devedor, deve para ele? Não, mas ele, a ponto dele, deve para o banco. Nós nunca devemos nada para o diabo, o diabo não é dono de nada, de coisa alguma. Nós devemos o eterno. Quando pecamos, nós estamos dívida com Deus, mas o diabo acusa quem tem dívida com Deus. O diabo zomba, ri, despreza quem tem dívida com Deus. E aí, o texto diz que aqueles que creem na cruz, que o sangue se derramou por eles, não é pegar aquela cruz, não é aquele negócio de exorcismo mostrando a cruzinha do diabo, não, pelo amor de Deus, é crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você crer, você é arrancado das mãos do diabo, se porventura você tiver. Crer na cruz é também, queridos irmãos, ter uma missão para com Cristo. Cristo disse aos que Ele enviou, e eles voltaram alegres, Ele disse assim, eles voltaram dizendo assim: os demônios se nos submetiam pelo nome,
porque eles tinham uma missão em nome de Cristo Jesus. Se você tiver uma missão, se você for um pregador do Evangelho, Satanás não pode contra a sua vida. Outra coisa é humilhar-se em Deus, resistindo ao diabo. Tiago 4,7 diz assim: humilhai debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 9, também diz aos jovens que sejam humildes, que sejam submissos a Deus. Depois diz: o diabo não é o vosso território, resistir firme na fé. É o que diz esse texto da palavra do Senhor. E a última coisa que eu quero falar aqui é preparando-se para guerrear contra ele. Efésios capítulo 5, verso 10 até o 18. Preparando-se para guerrear contra ele, armando-se com a armadura espiritual, que está em Efésios capítulo 5, versos 10 até o 6. Versos 10 até o 18, capítulo 6, versos 10 até o 18, e que termina dizendo assim: orando em todo o tempo. Como é que eu venço o inimigo? Orando em todo o tempo. Agora, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, muito séria, muito séria. Satanás está adotando filhos. Olha para ver se você não está na lista de adoção. Olha para ver se você já não está adotado por ele. Porque se você não tem segurança de ser filho do Deus eterno, sobra a outra alternativa: ser filho de Satanás, que não é eterno, que foi criado e que vai para o lago de fogo eterno. Satanás está procurando boca e mãos pelas quais ele possa matar, boca pela qual ele possa mentir. Ele está à procura. Olha, se você não está na fila, ou se você já não está servindo ao inimigo, essa é uma noite de você olhar para isso com muita seriedade. Mas Cristo está aqui dizendo: seja filho do Deus eterno, nasça de novo, confie no sangue derramado na cruz, e Satanás não terá vez na sua vida. Satanás não terá vez na sua vida. Irmãos amados, Jesus não está dizendo que essa pessoa aqui está endemoniada. Não. Ele estava dizendo que, sem estar endemoniado, ele serviu a Satanás. Suas obras, seus feitos, seu agir, seu proceder, serviam a Satanás. Satanás é o rebelde, que está dizendo para muita gente: esse mundo é nosso, o mundão é nosso, o mundão é nosso. Mentira. Jesus já disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. É mentira do inimigo. Ele está mentindo para você. Ele está mentindo para você. O mundo pertence a Jesus. O rio São Francisco que corre ali, as montanhas que estão para cá, as matas que estão para cá, os pássaros que voam, tudo pertence a Cristo Jesus. Ele é dono de todas as coisas. O inimigo, Satanás, não tem absolutamente nada. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Entrega teu coração a Cristo nessa noite. Entrega seu proceder a Cristo nessa noite. Nós vamos terminar. Mas eu queria convidar os queridos irmãos aqui que estavam cantando, tocando. Estejam aqui, por favor. Quem precisa de oração?